Olá, ficou com dúvidas com relação a essa nova gasolina? Então vamos direto ao ponto e destacar o principal. O principal foi a determinação de que a gasolina tenha o mínimo, a massa específica mínima de 715 gramas por litro. O que é isso, né? O que significa isso que a Agência Nacional do Petróleo determinou numa resolução lá no começo do ano, que entrou em vigor agora, dia 3 de agosto de 2022, segunda-feira. Bom, para ter um parâmetro, a água, em média, pesa 1 quilo por litro. 1 litro de gasolina, a partir de agora, que for refinado, produzido ou importado no Brasil, tem que atender o mínimo de 715 gramas por litro. E por que que isso foi feito? Até então, a gasolina comercializada no país podia oscilar entre 650 gramas até 750, até superior ao que a ANP determinou agora. E por que isso acontecia? Porque a gasolina podia ter origem em diferentes tipos de petróleo, por exemplo, no exterior o refino afeta também, e aí havia essa oscilação. A ANP agora determinou que exista só uma massa específica para gasolina mínima, 715 gramas por litro. Qual o efeito disso no motor do carro? Quanto menor a massa específica da gasolina, menor o poder calorífico dela. O que acontece? O motor vai consumir mais para render o mesmo, né? E agora, com esse padrão, a pessoa que viajar Brasil afora vai encontrar o mesmo combustível, deve encontrar o mesmo combustível. Isso é importante para as montadoras, por exemplo, porque elas definem os seus motores a partir de um combustível padrão que na prática a gente não encontra nos postos. É um combustível perfeito, né? Com uma mistura perfeita, uma massa específica perfeita. E a realidade é outra, era outra se tudo sair como a ANP espera e nós também esperamos. E para o consumidor é importante porque ele passa a contar com um combustível padronizado. Isso tem efeito no seu bolso, por exemplo, porque existe uma estimativa de que o consumo possa ser reduzido entre 3 e 6%. Isso não é um consenso ainda e tem razões que eu ainda vou explicar aqui. Mas esse é o ponto mais importante da resolução. É um padrão mínimo de massa específica para a gasolina. Qual foi a outra alteração? Foi a adoção de uma nomenclatura para a octanagem do combustível equivalente à europeia. A europeia usa o RON e a gente usava aqui uma média entre o MON e o RON, que era o índice antidetonante, o EAD. Pelo EAD, nossa gasolina comum, ela contava com 87 octanas. Pelo RON, né, similar ao europeu, passa a ser 92 octanas. No caso da gasolina premium, em IAD, a gasolina tinha 91 octanas, passa a ser 97. Isso a partir de agora, mas na prática não muda nada. Não muda por quê? Porque houve uma alteração de nomenclatura, de critério, de definição do ensaio padrão que é usado para definir a octanagem. Mas uma régua escolar, por exemplo, tem 30 centímetros e 11 polegadas e alguma coisa, mas ela continua tendo o mesmo comprimento, ela não mudou. E é isso que se passa com a gasolina. Ela continua entregando o mesmo poder antidetonante, que é disso que se trata a octanagem, né? Ela impede a antiga batida de pino e essa demanda que o motor não consegue atender, né? A taxa de compressão, a mistura acaba entrando em combustão, explode antes da hora
e isso não é bom para o motor, não é bom para o bolso do consumidor. Enfim, o que a octanagem determina é exatamente isso, quanto que a mistura tolera de compressão antes de responder com a explosão, né? Que tem que ser naquele momento certo para ver um bom funcionamento do motor. A Petrobras, a ANP definiu que a partir de janeiro de 2022, a octanagem do combustível comum seja de 93 octanas. Bom, mas está prevendo que esse combustível já está em produção no país, com essa octanagem, e talvez muito antes de janeiro de 2022, todos os postos estejam abastecidos com gasolina de 93 octanas, né? Isso é bom, isso torna o combustível brasileiro equivalente ao combustível europeu dos Estados Unidos, e é importante para as montadoras padronizarem o desenvolvimento dos motores. É mais importante para nós, consumidores, contarmos com um combustível de bom padrão, né? Essa é a questão da octanagem. O ponto seguinte é a questão do etanol. Não houve alteração na adição de etanol, que embora o nosso combustível seja agora em octanagem equivalente ao combustível consumido no exterior, em massa específica, nosso combustível tem essa particularidade da adição de etanol, né? Ela continua sendo de 27% na gasolina comum e aditivada e de 25% na gasolina premium, de maior octanagem. Bom, se falou muito também, tem se falado muito na questão de que o novo combustível evitaria fraudes. E por que se fala isso? Porque a fraude normalmente ela é feita com acréscimo de solventes, né? De borracha, thinner no combustível. E isso é péssimo, o motor perde o rendimento. Perde o rendimento, existe comprometimento de componentes do motor, e em casos mais graves a despesa pode ser muito grande para o consumidor para fazer um reparo, né? Não é só a questão do aumento do consumo. E por que ficaria mais difícil essa fraude? Porque esses solventes, embora eles sejam mais baratos que a gasolina, e é por isso que ele é acrescentado ao combustível de maneira criminosa, com a exigência de uma massa específica mínima, o fraudador teria que gastar mais solventes ou solventes mais caros. Aí perde o sentido da fraude, porque qual é o objetivo do criminoso? É aumentar seu ganho de uma maneira fácil, né? E como o consumidor pode se proteger disso agora? Os postos passam a ser obrigados a oferecer um teste, né, com um densímetro que vai ser executado ali na ponta da bomba, e isso vai denunciar se a massa específica está atendendo o mínimo exigido ou não, né? E isso é muito bom, porque embora de certa maneira o compromisso de fiscalizar fique no colo do consumidor, e o governo faz isso de uma maneira muito espaçada, nem sempre está fiscalizando os postos, é uma garantia de que talvez as fraudes vão se tornar mais raras, né? O dono do posto, o distribuidor vai se arriscar menos. Mas isso acaba com a fraude? Não. Não, porque torna mais difícil o uso de solventes. Mas, por outro lado, a gasolina também pode ser fraudada com o aumento do acréscimo de etanol, né? E isso a gente sabe que, infelizmente, é comum também. E com os motores flex, o consumidor vai perceber isso em que momento? Ele abastece com gasolina, mas ele não roda o mesmo que ele estava esperando rodar em média com gasolina. Por quê? Porque talvez aquele combustível tenha uma participação maior do que os 27%, muito maior às vezes, e ele não percebe isso na bomba, a não ser que ele peça também para fazer o teste que os
postos de combustível são obrigados a fazer ali diante dele, que é o teste que revela a participação de etanol na gasolina. Mas fica muito mais difícil fraudar, infelizmente não fica impossível fraudar a gasolina vendida no país. O último ponto é com relação aos prazos. É possível, a resolução que entrou em vigor agora, dia 3 de agosto, ela determina que o combustível importado e refinado no país atenda essas especificações, mas existe um prazo ainda para distribuição e comercialização, né? Então, os distribuidores ainda podem distribuir a velha gasolina até dia 3 de outubro. Eles têm 60 dias para escoar os seus estoques. E os postos de combustível, a ponta ali do abastecimento, tem 90 dias. Eles terão até dia 3 de novembro para esgotar os estoques antigos de gasolina. E, bom, é natural que isso fosse feito de uma maneira gradativa, para que também o dono do posto não poderia ficar ali com alguns milhares de litros de combustível e fazer o que com aquilo. Então isso vai sendo escoado aos poucos. É muito provável que seu carro já esteja consumindo a gasolina nova e há muito tempo. Por quê? Porque a Petrobras, ela disse que desde o começo do ano ela começou a refinar e distribuir essa gasolina no país. Então muita gente já está rodando até sem saber com esse combustível, e muita gente talvez só ali em novembro vai começar a consumir essa gasolina com essa nova padronização. Com relação aos preços, também havia uma estimativa a Petrobras assumiu publicamente que deve haver um aumento de preço, mas não definiu quanto. Por quê? Porque os preços de combustível no Brasil não são tabelados. O que regula isso é o mercado, oferta-procura, e como a gente está passando por um momento muito fora do convencional, com isolamento social, a demanda por combustível caiu muito, e alguns postos até seguraram os preços, sim, porque as pessoas deixaram de circular com seus carros ou passaram a circular muito menos. E também tem uma característica, na contramão disso, dessa queda da demanda, o combustível foi sofrendo aumentos de preço nas últimas semanas, nos últimos meses. Houve seguidos aumentos de preço da gasolina. Alguns não foram diretamente repassados para o consumidor, mas talvez esses aumentos estejam já contemplando o fato de que a gasolina nova ia aumentar de preço. Então, é provável que você já esteja rodando com a gasolina nova e pagando por isso. E não se justifica assim um aumento explosivo do preço do combustível, não se trata disso. Se houver esse aumento, não é uma boa atitude do ponto de vista do dono do posto de gasolina, porque não há um aumento expressivo no custo da produção. É isso, nós temos pelo menos na teoria, né, na resolução, uma nova gasolina. É papel da imprensa comunicar isso, e nós também vamos acompanhar, né? No Autosport nós fazemos os testes, nós rodamos com os carros, e nós vamos denunciar, como sempre, se houver alguma alteração, se um posto for fiscalizado e houver adulteração, a gente noticia. É o papel da imprensa, né? Informar sobre as novidades e também acompanhar para ver quanto elas são efetivas. Portanto, não matem os mensageiros, né? Não foi a Autosport que determinou, embora fosse muito desejado uma gasolina de melhor qualidade, um combustível de melhor qualidade. Fazia tempo que a gente precisava disso, mas quem determinou isso foi um órgão do governo federal, né? Cabe a eles fazerem valer essa resolução, fiscalizar os interesses de nós consumidores, e nós vamos acompanhar, né? Mas não foi a Autosport que
que inventou a nova gasolina. Nós só cobramos uma gasolina melhor para todos que têm um carro, uma moto e têm direito a um produto de boa qualidade. É isso. A gasolina agora atende uma padronização, porém nós não temos, por exemplo, uma vacina contra o novo coronavírus. É importante que todos continuem mantendo aquelas regrinhas básicas de higienizar as mãos, usar as máscaras e evitar as aglomerações tanto quanto possível. Sigam bem, fiquem bem e até a próxima.